Irmãos, hoje nós vamos falar do capítulo 29, a consagração dos sacerdotes. A gente já viu todas aquelas figuras e eu acho que você já está mais assim habituado com a figura. Na próxima semana nós vamos voltar com as figuras. Hoje nós vamos dar uma paradinha nas figuras, tá? Porque existe uma diferença, né? Não vamos falar da consagração dos sacerdotes, mas existe uma diferença do capítulo 28 para o capítulo 29, porque o capítulo 28 fala das vestes dos sacerdotes. E nós estudamos aqui o que representam as cores, cada uma daquelas túnicas. Falamos de tudo sobre os sacerdotes, cada fio, cada cor, cada detalhe ornamental. Tudo que você vê na roupa do sacerdote, está escrito Jesus. Jesus aqui na mitra, Jesus lá embaixo, sabe, nas campainhas, tudo é Jesus. Agora, entretanto, por baixo da roupagem tem um corpo. É isso que nós temos que lembrar. Atrás, né, ou debaixo daquela roupa sacerdotal, tem um homem. Tem um homem e esse homem, ele representa Jesus. Então, Jesus ensina que as vestes não é mais do que o corpo. Ele disse isso. A roupagem fala, mostra Jesus, mas o próprio sacerdote, ele representava o Senhor Jesus. Por isso o livro de Hebreus tentou explicar tanto essa diferença do sacerdócio que vem de Arão e o sacerdócio que vem de Cristo. Aliás, depois que a gente estuda o livro de Levítico, é interessante que pule do livro de Levítico, pule lá para o livro de Hebreus, porque um livro elucida o outro livro. Então, essa é a diferença do 28 para o 29. Agora, irmãos, logo no começo, Deus pede para eles se apresentarem, né? Isto é o que você vai fazer para o santificar, para que me administre o sacerdócio, né? Então, está falando para quem aqui? Bom, né? É só a gente voltar um pouco, volta lá no capítulo 28, versículo 1. Depois tu farás chegar a ti o teu irmão Arão e os teus filhos, e do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal. Então, apesar de estar dividido em capítulos aqui, você nota que o capítulo 28 e 29, se não divide, não tem problema nenhum, correto? Porque Deus chama o Arão, Deus chama os filhos do Arão, Deus fala bem claro, eu quero que vocês separem eles aqui dos filhos de Israel, ou seja, Deus, ele está elegendo, Deus, ele está separando. Não é o Arão que chega e fala assim, eu me candidato aí a esse sacerdócio. Eu sou irmão de Moisés, então eu tenho o direito de ser um sacerdote. Nada disso. Deus é quem escolheu o Arão. E olha, irmãos, quando Deus colocou Moisés no posto dele de liderança, quando Arão e a sua irmã, que também eram lideranças, resolveram fazer um levante, o que Deus fez? Deus castigou tanto Arão quanto a Miriam, porque foram contra essa eleição de Deus. Por outro lado, quando os primos de Moisés, Coré e companhia limitada, se levantou contra o sacerdócio de Arão, o que Deus fez? Deus matou todo mundo. Então aqui não é Arão que se dispõe, não é Arão que acha que é melhor do que os outros, é Deus que fala, vocês vão sair do meio desse povo, eu estou separando vocês para me servir num sacerdócio, esse sacerdócio chamado aqui de perpétuo. Pronto, né? Ninguém podia mais mexer com eles. Foi Deus que o elegeu e depois pediu que ele se apresentasse. O que ele tinha que trazer? Olha que interessante, né? Vai trazer um novilho e 2 carneiros. O novilho e os 2 carneiros que são usados em todo o capítulo 29 para sacrifícios, libações. Então você tem aí tanto o novilho quanto os 2 carneiros.
Outra coisa que eles tinham que carregar, né? Trazer na mão um cesto, além dos 2 carneiros e o novilho, trazer na mão um cesto com 3 tipos de pães, sempre asmo, né? Então, o asmo costumeiro, simples, né? Esse que a gente toma na ceia aí, come na ceia, Jesus é o homem perfeito. Então, sempre que fala de pão asmo na Bíblia, mostra uma vida sem pecado. Jesus, uma vida sem pecado. O bolo misturado com azeite, Jesus, ele é um ungido, ele é o Cristo de Deus. Ele não é apenas o homem perfeito, é aquele que Deus ungiu, o Messias. E aí as obreias, né, uma espécie de panqueca untada com azeite também, representa Jesus, o homem de dores. Então você tem aqui três lados de Jesus, né? Aqui você tem o homem, você tem o Messias e você tem o servo sofredor. Então, meus irmãos, ele é o sacerdote, aqui está o Araão, ele não pode ser nada disso, pessoalmente dele ele não pode ser, mas ele vai representar esse homem. Ele vai representar esse homem perfeito que é Jesus. Ele vai representar esse homem, meus irmãos, que é o ungido de Deus, o separado de Deus. Ele vai representar esse homem de dores. Então, o sacerdote, ele querendo ou não, lá no Velho Testamento, ele representava tudo isso. Ele carregava isso com ele. Por quê? Porque ele era o representante do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, continuando, né? O que precisava ser feito com esses sacerdotes? Né? 4 coisas. As 4 coisas, meus irmãos, estão aqui, né? Olha lá, capítulo 29, e você pode ler a partir do versículo 4. Diz: você vai fazer chegar o Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e vai lavar eles com água. Depois você vai tomar as vestes, vai vestir eles, né, com aquela roupa bonita, no caso do Arão, os filhos com roupas brancas, e a mitra porás na sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra. E por fim, tomarás o azeite da unção e derramarás sobre a cabeça dele, assim o ungirás. Então, irmãos, você tem aqui 4 coisas. Olha, eles tinham que ser lavados, vestidos, coroados e ungidos. Bom, por que lavados, né? Bom, ele é um homem, eu disse para vocês, embaixo daquela roupa tem um homem, né? É um homem que ele precisa ser lavado. É como nós, meus irmãos, nós somos vistos puros por Deus pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E a forma de eu buscar uma pureza de vida melhor todos os dias é na leitura e obediência da palavra de Deus. Então aqui o sangue representa, é claro, né, o sangue de Jesus, e essa água representa a palavra de Deus, né? Que cada dia você lendo a palavra de Deus, se você obedecer, imagine os pecados que você evita. Então aqui, eles teriam que ser lavados com água, vestidos com vestes brancas, tá? Uma vez que eles são lavados, eles são vistos como limpos por Deus, né? Um novo homem, que segundo Deus é criado para a justiça e para a santidade. Então, né, aquelas vestes brancas representam justiça e santidade. Veja só, a figura é perfeita. Por quê? Porque é como Deus os vê. Deus os vê nessa justiça e santidade. Ah, mas tem um homem ali debaixo daquela roupa. É claro que tem. Mas o que ele está representando? Né? Ele não está representando ele próprio. Ele está mostrando a figura de Jesus Cristo e também a figura da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, lavados, vestidos com aquelas vestes brancas e mais, né? Eles são coroados com a mitra. É interessante isso, que era colocado a mitra neles, né? E naquela mitra estava aquela plaquinha: santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, ao meu Deus, né? Então, imagine que aquele sumo sacerdote, por exemplo, ele chegaria ali na frente das pessoas, ele era um homem, mas a pessoa que ele representava. Olha, ele tinha que ter tudo isso, né? E ele não tinha dele próprio, mas ele representando Jesus, ele carregava aquela autoridade.
E por quê? Porque Deus deu aquela autoridade para ele. Ele é um homem lavado, ele é um homem vestido, quer dizer, um novo homem, ele é um homem coroado e ungido por Deus, que está no versículo 7, a unção de Deus. Bem, assim fariam com ele, e depois, meus irmãos, era preciso fazer uma oferta pelo pecado. E talvez aqui é o detalhe mais importante a ser entendido. A oferta que o próprio sacerdote tinha que fazer por quem? Por ele. E Deus fez isso para realmente não deixar nenhuma dúvida que não existe falha nenhuma em Romanos 3:23, né? Todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Então, quando você olha essa oferta pelo pecado, né? Então vamos dar uma olhadinha no versículo 10, você vai chegar o novilho diante da tenda da congregação, vai chamar o Arão e seus filhos, eles vão colocar a mão na cabeça do novilho, vai imolar o novilho perante o Senhor, na porta da tenda da congregação, vai pegar o sangue do novilho e vai colocar o teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante vai derramar na base do altar. Esse era os passos. Traz o novilho que pegou aí, é um novilho e 2 carneiros. Traz o novilho, trouxe o novilho. E agora, né? O que vai fazer? Coloca a mão na cabeça do novilho. Vamos colocar a mão na cabeça do novilho, né? E agora, mata o novilho. Sangue derramado. Pega o sangue, coloca no chifre do altar. O chifre está apontando para cima, ou seja, Deus está vendo, né? E agora, pega o resto que sobrou do sangue e derrama na base do altar, põe lá, né? Bem, isso é oferta pelo pecado. O que isso representa? O sacerdote, ele tinha missão divina de falar para as pessoas, você está perdoado, né? Olha que responsabilidade tinha um sacerdote do Velho Testamento. A pessoa vinha com aquela culpa, com aquela dor, com aquela consciência pesada, triste, mas ele encontrava nesse meio divino um alívio para o seu sofrimento, para a sua culpa. E aí, então, meus irmãos, tem um detalhe, o sacerdote, ele é humano, olha lá, né? Como é que ele poderia ter essa missão de expiar o pecado do povo, se ele também era um pecador? Como é que alguém podia dizer, mas ele é um pecador como eu? E era verdade. O sacerdote, ele era um pecador, tanto quanto qualquer membro de outra tribo, não tinha diferença. Agora, ele está ali para representar, né, essa expiação. E aí, primeiro detalhe, né, quando coloca a mão na cabeça do novilho, eles estão reconhecendo e eles estão confessando que eles são pecadores. É o reconhecimento e dizendo, olha, realmente, Senhor, nós somos pecadores. Veja a diferença desse tipo de sacerdócio colocado por Deus, desse outro tipo de sacerdócio que os homens inventam e falam aí pelas religiões todas. Eles tinham que confessar que eram pecadores, olhar e dizer, nós somos pecadores. E mais ainda, né? Tinham que oferecer sacrifício pelo próprio pecado, como nos ensina o livro de Hebreus. Eles tinham que fazer isso sempre, eles tinham, todo o tempo tinham que ficar lá fazendo o quê? Sacrifícios pelo próprio pecado. Nós somos pecadores, nós temos que confessar os nossos pecados, nós temos que reconhecer e confessar os nossos pecados, é isso que nós temos que fazer, e oferecer sacrifício pelos nossos próprios pecados. Agora, isso era muito importante, por quê? Olha só, ficava claro que o ministério deles estava acima da identidade deles. Você tem os primeiros filhos de de Arão, o Nadab e o Abiú. E o que aconteceu com Nadab e Abiú? Eles acabaram morrendo de uma forma terrível, praticamente na frente do pai deles, por ter oferecido um fogo estranho diante de Deus. Eles não tinham entendido direito essa questão. Olha, ficava claro quando eles confessavam que eram pecadores e ofereciam assim, um sacrifício pelos seus próprios pecados, ficava claro que o ministério deles, o sacerdócio, né,
estava acima da identidade de cada um deles. Vou dar alguns exemplos, né? Primeiro, é que por esse motivo, Deus nunca trocou de família. Deus poderia olhar e dizer assim: Arão, o negócio é o seguinte, já deu. Nem começou o sacerdócio, esses 2 filhos teus fez esse negócio aí, veio me oferecer aí um fogo estranho, quer saber de uma coisa? Para mim já deu. Ó, você e a sua família não servem para o sacerdócio. 50% dos filhos dele estavam fazendo o que não devia. Nada mais justo do que dizer, já vamos mudar de família já, né? Já vamos pegar a família do Coré, porque o Coré pensava isso. Será que eles são mais santos do que nós? Será que eles são melhores do que nós? Não, a questão foi a eleição de Deus. Então Deus está dizendo, você, Arão, você é um eleito meu, mas você também é um pecador, você precisa reconhecer isso aí. Agora, a sua função, como está aqui, olha, o ministério está acima da identidade deles. Quando os israelitas conseguiam entender isso, eles conseguiam entender e respeitar o sacerdócio. Quando eles não conseguiam entender isso, eles não respeitavam o sacerdócio e por isso deixavam de respeitar o próprio Deus. Vou colocar um exemplo claro. O exemplo claro que nós temos lá no livro de 1 Samuel, com o Eli, que Deus disse que ia punir ele e todos os filhos dele, Deus puniu ele e todos os filhos dele, né? Ele não soube educar os filhos não souberam levar o sacerdócio, ou seja, a coisa estava virada do avesso. Só que aí você encontra uma mulher, e é justamente essa mulher que vai transformar a vida de todos os israelitas, pelo desejo de ter um filho, que seja um líder, que seja um sacerdote fiel, mas ela acredita no sacerdócio. Ela vai lá e o sacerdócio chama a atenção dela, ela se humilha, fala quem ela é, e o sacerdote disse, vai em paz, Deus vai te abençoar. E Deus ouviu o sacerdote Eli. Deus escutou a oração daquele homem. Por quê? Essa é a questão. O ministério deles estava acima da identidade de cada um deles. Paulo reconheceu isso. Olha, eu não sabia que era o sumo sacerdote. Eu não sabia. Quando levou um bufetão lá, ele falou assim, realmente, eu tenho que respeitar essa figura. Veja, meus irmãos, por isso, ele entendendo que ele é um pecador, a bola dele vai baixar, né? Ele entende, olha, o meu ministério é a coisa mais importante aqui, né? E as outras pessoas iam entender isso também. Olha, está vendo? Ele está oferecendo sacrifício pelo próprio pecado. Por quê? Porque ele também é um pecador. Ou seja, todos nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, e não a vontade do sacerdote Arão, e não a vontade do sacerdote Nadab ou Abiú. Não, nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. E aí, meus irmãos, uma pessoa, por exemplo, pegava lá um novilho, como aconteceu no tempo de Juízes, pega um novilho, pega um carneiro para ser sacrificado, e antes que acontecesse todo o ritual de sacrifício, viesse a rapaziada e pegasse o carneiro ou o novilho e levasse para eles comer, fazer um churrasco lá, o camarada estava com a consciência tranquila, ele dizia assim, olha, eu vim para fazer o que Deus mandou. Se o sacerdote não veio fazer o que Deus mandou ele fazer, aí já não é mais comigo. Fica, meus irmãos, muito claro isso, quando ele tem que oferecer sacrifício pelo seu próprio pecado, no meio de todo mundo, para que todo mundo pudesse ver, olha, está vendo, será que ele cometeu algum pecado? Será não, ele é um pecador, ele precisava oferecer um sacrifício pelo seu próprio pecado. Agora, irmãos, nós temos o cordeiro da dedicação, né? Esse cordeiro que devia ser totalmente queimado. Olha só, diz assim, versículo 13, também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas,
e o redenho de sobre o fígado, e ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queimá-lo-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho e a sua pele, né, algumas coisas não eram para ser queimados no altar, mas fora do altar, porque era um sacrifício pelo pecado. Agora, isso tem um significado muito grande, tanto para um pastor, um ministro, como um crente em Cristo Jesus, né? Porque ele vai pegar aquilo que é mais profundo dentro dele. Veja só, um sacerdote ou um pastor, ou mesmo um crente, ele tem que colocar tudo no altar e deixar que se queime, né? Ou seja, consagrar toda a vida dele no altar. Então, a coisa mais importante da vida, na vida de um pastor, por exemplo, de um ministro, é o seu ministério. É aquilo que ele se propôs a fazer para Deus. Ele está lá, ele vai ser cobrado por Deus por aquilo que ele foi eleito, que Deus o chamou. Ele vai ser chamado, ele vai ser cobrado. Então, a coisa mais importante na vida dele deve ser o seu próprio ministério. Deve deixar de lado a ganância, a comodidade, e assim como o cordeiro, deve estar lá, em cima do altar, consagrado, totalmente queimado. É para queimar, queima, né? Agora, tem um detalhe dessa figura, quando você pega essas coisas, essas partes do novilho, e joga lá para ser queimado, o que nós temos no versículo 13? A gordura, as entranhas, o redenho, o fígado, ambos os rins, né? Isso aqui, meus irmãos, representam, quando fala assim que fulano teve uma comoção das entranhas, no sentido que os sentimentos dele, geralmente sentimentos, comoção nas entranhas, o apóstolo Paulo sentiu isso quando viu a cidade completamente entregue à idolatria, ou seja, algumas coisas no íntimo, não é uma coisa legal de ser queimado, olha só. Ninguém pensa que é uma figura bonita, né? Um corpo totalmente queimado no fogo representa o preço que o homem de Deus ele tem que estar pronto para pagar. Então, se a pessoa acha que o ministério é um parque de diversão, ele está enganado. E nós podemos ver isso claramente nos detalhes do capítulo 29 do livro de Êxodo. Então, irmãos, ele vai ter que sofrer pelas almas, né? E talvez uma grande oposição que vem de fora, além de todos os problemas que ele carrega dele próprio, e ele se manter firme e continuar, e vai tocar o seu ministério. Então, essa figura dessas entranhas, tudo sendo queimado sobre o altar, o mais íntimo da pessoa sendo queimado ali, representa realmente o preço que o ministro paga. Então, continuando, além disso, tem o cordeiro das consagrações, né? Um outro cordeiro era tomado, era imolado, e depois pegava do seu sangue para pôr na orelha, no polegar direito das mãos e dos pés do sacerdote. Olha que figura interessante aqui, né? Parece que vai aprofundando o que o sacerdote tem que fazer. Pega aquele sangue, põe na orelha do sacerdote. Pega aquele sangue, põe nos polegares das mãos do sacerdote. Depois, nos pés do sacerdote. Então, você tem figuras aqui. Figuras, 3 áreas importantes de um ministro, né? O ouvido, as mãos e os pés. Então, o pastor, o ministro, o crente, por que não, né? Ele tem que ter um ouvido apurado para ouvir a voz de Deus. Acontece que ele tem que ter um ouvido apurado também, se for um ouvido ungido, para ouvir o clamor das pessoas. Eu gosto de ouvir o que Deus me diz, mas você tem prazer de ouvir o clamor das pessoas? O fulano lá está sofrendo. Está sofrendo porque ele quer. Esse não é o ouvido consagrado. Já pensou se Jesus fosse tratar as pessoas que ele atendia dessa forma? Essa mulher aqui, ela cometeu esse pecado aqui e tal, né?
A lei manda ela ser apedrejada. Ah, mata logo uma vez, né? Ninguém mandou, né? Ué, é tão fácil tratar as coisas assim. Ah, acaba logo com isso, vem me perturbar logo cedo. Não está vendo que eu estou ensinando a palavra aqui? Né? Não era isso que ele estava fazendo? Portanto, o ouvido de um ministro, o ouvido de um crente, ele tem que ouvir a voz de Deus. Mas ele precisa ouvir aquela voz das almas, sabe? As almas, elas sofrem, elas têm problemas. As pessoas, cada vida é uma vida. Às vezes a pessoa, ela pode até ter muito dinheiro, mas ela tem muita dificuldade, ela tem muitos problemas que somente, meus irmãos, pela graça de Deus pode ser resolvido. E às vezes com um pastor, uma oração, um irmão amado chegando, se aproximando, pode ajudar. Às vezes a pessoa está sofrendo mesmo na vida, sofre por muitos motivos. Às vezes sofre uma causa qualquer, pode ser uma doença, pode ser uma questão financeira, pode ser uma rejeição da própria sociedade. Então o pastor, o irmão em Cristo, ungido, ele vai ouvir também. Nós vamos ouvir a voz de Deus, estamos ouvindo, estamos aqui lendo a Bíblia. Agora, e eu consigo ouvir aquilo que as pessoas estão querendo me dizer? Esse é o clamor que vem de fora. O pastor poderia, por exemplo, olhar e dizer assim: olha, a ovelha fugiu. Pode deixar que o lobo dá um jeito, não é verdade? Podia dizer assim: deixa que o lobo pega. Não, ele vai atrás e pega aquela ovelha e coloca nos seus ombros, porque ele não quer que aquela ovelha se perca. Portanto, irmãos, ouvido pronto para ouvir a Deus e a necessidade das pessoas que Ele atende. Ter mãos estendidas para ajudar. Ungia o polegar direito. Mãos estendidas para ajudar. Porque isso representa Jesus. Ele não é um representante de Jesus. Que mão mais estendida que do nosso Cristo, que quando eu precisei, estendi as mãos para Ele, Ele disse: vem, eu te socorro, eu te ajudo. Então, as nossas mãos têm que estar da mesma forma estendidas. Olha, eu estendo as minhas mãos para você também. Você precisa de uma ajuda, de um socorro, conte comigo. Aí ungiu os polegares dos dedos, os pés, né? Então, não é só ouvido e mãos, é ter pé pronto para sair, para pregar a palavra de Deus, para anunciar a palavra de Deus. De fato, nós temos 4 paredes, mas pecaremos assim de uma forma terrível se limitar aqui nas 4 paredes. A igreja tem que estar pronta a fazer visita, a conversar com as pessoas lá fora, a testemunhar, a falar do amor de Deus, a falar de sua igreja, a falar, sabe, de como Deus realiza obras maravilhosas na nossa vida. As pessoas precisam ouvir isso. E nós temos coisas que Deus fez e nós podemos contar para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para irmãos, parentes. Mas às vezes nós preferimos contar só desgraça, só coisa ruim, né? A pessoa nunca vai querer ouvir a palavra, não vai querer ir na sua igreja, mas você pode contar coisas boas, coisas maravilhosas, né? Coisas assim, excelentes. A igreja estava lá, olha, estava tendo um problema na igreja de Jerusalém, as viúvas dos judeus estavam sendo beneficiadas, dos gentios não estavam sendo beneficiadas, né? Tem um problema sério, vão resolver, mas eles não deixaram de chamar as pessoas, porque você lê antes ou lê depois, tem pessoas indo, pessoas se convertendo, pessoas sendo batizadas, pessoas indo para a igreja. Por quê? Porque apesar dos problemas, eles amavam a igreja deles. Então esses pés têm que sair, têm que anunciar as boas novas, né? Então, irmãos, mãos, pés, ouvidos consagrados a Deus. E tem um detalhe interessante, olha só que detalhe interessante no versículo 24, e diz assim, capítulo 29 e versículo 24, e você vai colocar tudo na mão do Arão. O que era para colocar na mão do Arão? Vamos ler a partir do versículo 22. Depois você vai tomar do carneiro a gordura, a cauda,
a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, ambos os rins com gordura que nelas houver, o ombro direito. Por quê? Porque esse carneiro é o da consagração. E um pão, um bolo de pão azeitado, o coscorão do cesto de pães ázimos que estão diante do Senhor, e tudo você vai colocar na mão do Arão. Então o sacerdote ia pegar aquelas entranhas, ia pegar o ombro do carneiro, ia pegar aqueles pães, o bolo, o coscorão, colocar tudo dentro de um cesto, tudo dentro de uma bacia, e ia ficar fazendo assim, ó, o tempo todo com aquele negócio lá. Que negócio esquisito, né? Veja o versículo 24. Tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e com movimento oferecerás perante o Senhor. Com movimento você vai oferecer perante o Senhor. Veja, irmãos, tem, além das áreas importantes que nós falamos, tem essa questão do movimento. O sacerdote vai trazer isso que nós falamos, o interior do carneiro, o seu ombro, e pães representando os seus mais íntimos sentimentos, o seu ombro amigo. Os pães aqui é uma vida de consagração e pureza. Veja só, cada um tem uma imagem, né? Os rins, os fígados, aquelas coisas, aquilo ali representa os seus mais íntimos sentimentos. O ombro amigo, a vida de consagração tem que ser entregue para Deus. O ministério de um crente, o ministério de um pastor, olha, tem que ser colocado nas mãos do Senhor. Não existe vida consagrada na preguiça, sem movimento. Não existe. Não existe igreja que cresce, que progride com as pessoas paradas, sem convidar, sem trabalhar. Não existe, não existe. Domingo agora nós tivemos o quê? Quantas crianças? 116 crianças. Bom, com certeza alguém foi atrás dessas crianças. Alguém teve que bater na porta. Alguém tem que fazer um movimento, sabe? Movimento. Tem que chegar e dizer, bom dia. A senhora é a mãe desse menino aí? Você não vai dizer que o menino é peralta, que bagunça na igreja, você parte a mão na boca, né? Ai, que menino lindo, né? Então, nós estamos aqui para convidar a senhora também, ver se continua deixando o menino. Não é isso aí? Isso tem que ser feito antes. Dona Cidinha estava aí. Estava aí, Dona Cidinha. Como é que a Dona Cidinha veio para a igreja? Como é que ela encontrou a Igreja Batista da Fé? Como é que ela encontrou, Flávio? As crianças. Cadê a irmã Dirce? Não está aí? Não está, né? O filho e a nora estão vindo para a igreja. Por que eles estão vindo na igreja? Por causa das crianças. É assim. É movimento. Alguém está fazendo esse movimento aí nas vilas. Eu sei quem que é. Eu sei que tem gente trabalhando. E oro por essas pessoas todos os dias. Oro todos os dias por esse movimento. Sabe por quê? Porque foi esse movimento que salvou a minha alma, pela graça de Deus. Alguém se movimentou lá em Manaus, que veio se movimentar aqui em Cornélio Procópio, ali em Cornélio Procópio, e bater o palma na casa de uma criança chamada Gilberto, só para me convidar para vir para a igreja. Portanto, irmãos, veja, não existe vida consagrada na preguiça, sem movimento. Então, era para entregar tudo. Você entrega essas coisas. Senhor, eu quero te dar o meu coração, Senhor. Eu quero te dar a força dos meus ombros. Eu quero te dar aí a minha vida pura. Então, meu amigo, trabalha.
Você quer dar essas coisas aí sem fazer nada, só falando, tal? Não, vai trabalhar, meu amigo. Vai lá, você precisa trabalhar. Vai trabalhar hoje na minha vinha, diz o Senhor. Então o sacerdote ele não podia ficar parado, não tinha tempo para ficar parado. E também o peito deveria ser entregue. Olha que interessante no versículo 26, é muito lindo o versículo 26. Tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e com o movimento oferecerás perante o Senhor, isto será a tua porção. Ah, eu quero dar o meu coração, eu dei o meu coração para Jesus, meu coração, meu peito, meu coração. E você está em movimento? Não, eu não gosto de fazer nada. Então, meu amigo, você está fora. Está fora da vontade de Deus. Você vê esse movimento das coisas que deveriam ser levadas para o Senhor. Só podia chegar lá e falar assim, ó, está aqui, pronto. Deus, tá bom. O senhor não quer o coração? Ó, meu coração, está aí. Não, em movimento. Que representa trabalho, que representa dedicação, que representa empenho. Sabe por quê? Porque quem planta, colhe. Nós só vamos colher se nós plantar. Uma igreja só vai colher se ela plantar. E aí, irmãos, finalmente, temos uma ceia sacrificial lá no versículo 31 a 34. Você vai tomar o carneiro das consagrações, vai cozer a sua carne no lugar santo, e Arão, seus filhos, comerão a carne deste carneiro, e o pão que está no cesto, à porta da tenda da congregação, comerão as coisas com que foi feita a expiação, para consagrá-los e para santificá-los, mas o estranho delas não comerá, porque são santos. Foi muito trabalho para o sacerdote, que representa um pastor, que representa um crente, um servo de Deus, a pessoa, a obra de Cristo que é perfeita. Mas aqui eles têm um momento não só de alívio, né? Mas um momento legal, é como se fosse um churrasco aqui, eles estão comemorando alguma coisa, né? Eles estão comendo agora, é um momento que Arão e os seus filhos, eles sentam e juntos vão desfrutar dessas bênçãos maravilhosas. Então, exatamente, se a gente trabalha, se a gente está ali, né, servindo ao Senhor, você pode ter certeza, nós vamos desfrutar desse bendito Cordeiro também, das promessas desse bendito Cordeiro, não há dúvida disso. Arão representa a Cristo, os filhos representam a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? E os outros não podiam participar. Na verdade, vai ficar olhando mesmo, né? Não pode entender a alegria daquele momento. Então, sabe quem é que comemora um crescimento da igreja, o trabalho da igreja? Quem trabalha na igreja. Quem luta. Ele se sente feliz. Ele vê, ele fala, louvado seja Deus. Outros vão ficar falando, criticando, mas aquele que está lá em movimento, ele está contente, ele está super feliz, ele tem aquele momento ágape dele ali, né, junto com seus irmãos, poder olhar e contemplar. Não é fácil, né? Mas depois você tem aquele momento, que Deus ele te dá aquele momento, sabe? Às vezes demora. Me lembro quando eu cheguei em Galha, sabe? Nós estávamos falando com o irmão Alcides aqui, o trabalho era difícil, o irmão Alcides sabe disso, né? Os meninos também sabem. Mas eu tinha uma esperança, eu tinha uma força naquele tempo de querer ver gente na igreja e trabalhar e correr e coisa e tal. E uma coisa que me deixa feliz, né, que muitos dos membros daquele tempo, uma boa parte veio, né, para outras cidades, e uma outra parte realmente não está na igreja, mas estão numa outra igreja batista. Isso é interessante também, né?
que eles permaneceram numa igreja batista. E eu penso que a falta de um apoio ali faz com que muitas pessoas, às vezes, eles se mudem mesmo. Mas Deus, meus irmãos, abençoou muito aquela obra. Depois de 12 anos, né, quase 12 anos, a gente olhava assim e via, poxa, né, Deus ele está fazendo. Mas eu me lembro que muitas pessoas trabalhavam para que aquela obra ela crescesse e prevalecesse naquele tempo. Se a gente fosse ficar olhando e reclamando e tal, né, nunca íamos ter esse momento do versículo 31 a 34, que eles estão comendo, saciando, alegres. Uma outra coisa, o sacrifício contínuo, de manhã e à tarde. Veja no versículo 38 e 39. Isto é o que ofereceis sobre o altar, 2 cordeirinhos de 1 ano, cada dia, continuamente, todo dia, continuamente. Né? Um cordeiro oferecerás pela manhã, outro oferecerás pela tarde. Né? De manhã, de tarde, aí em benefício de toda a congregação, era feito esse sacrifício, que representava o quê? Representava essa intercessão contínua de Cristo pelos crentes, né? Como também representa o nosso dever de todos os dias, estar em oração, estar em trabalho, estar em louvor. É 3 coisas que Deus pede que o crente ele tenha continuamente. O seu sacrifício, meus irmãos, vivo, né? Então aqui é serviço, orações e louvores. A pessoa tem que estar com o coração cheio de louvor, agradecido mesmo, como Paulo ensina em Efésios ou em Colossenses. Ou o trabalho, nós não podemos parar o nosso trabalho espiritual. E a oração, como ousamos ficar sem orar todos os dias, ter o nosso momento eu com Deus, aquele momento quarto fechado, aquele momento sozinho. Então, precisamos, isso é um trabalho contínuo. No livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, vamos lá? Romanos, capítulo 12, e versículo 1. Diz assim: meus irmãos, eu peço, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o culto racional tem a ver com essas 3 coisas: o serviço, as orações e os louvores. Esse coração grato pelo que Deus fez na sua vida. Esse coração agradecido porque Deus, Ele salvou a sua alma, Ele limpou os seus pecados e deu de presente a salvação eterna. É louvor. Obrigado, Senhor, eu te agradeço, Senhor. Oração contínua. O irmão Félix, quando ele estava no culto, o irmão fala, eu vou cantar uma música. Quando o irmão saía de lá, até o irmão chegar na frente, ele pegava a Bíblia e falava, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele não perdia não perdia tempo nenhum no culto. Ele não queria perder. Ele achava que o tempo todo tinha que fazer alguma coisa no culto. E ele estava certo. Finalmente, irmãos, a promessa de bênção, se uma pessoa está lá com seu coração, com seus louvores, com seu trabalho, como deve ser de um sacerdote do Velho Testamento, ou um pastor, ou um irmão em Cristo, serviço, oração, louvor. Então, olha aqui no capítulo 29 e versículo 43. E ali eu virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Lindo esse versículo, né? Por que eles estão sendo santificados? Por minha glória. Não é porque eles são bons, não, mas é por minha glória. Eles fazendo isso, né? Eu virei ali aos filhos de Israel. Só de Deus falar, eu virei ali. Olha, isso é das maravilhas
poder ouvir do próprio Deus. Eu virei ali. E qual é a diferença de Jesus olhar e dizer, estou convosco todos os dias, ou dizer, né, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu vou estar ali presente, junto. Versículo 44, santificarei a tenda da congregação e o altar, também santificarei Arão e os seus filhos, para que me administre o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. E saberão, essa certeza que nós temos, que Deus está cuidando de nós, que Deus está dirigindo todas as coisas, que Deus está no controle, saberão, eles sabem, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Eu quero que eles me conheçam cada vez mais. É isso que Deus está dizendo. Eu quero que eles me conheçam cada vez mais como o Senhor deles. E é claro, meus irmãos, que se nós, como um Arão, no tempo lá do livro de Êxodo, consagrado a Deus, obediente a Deus, fazendo a vontade de Deus, ele passou por poucas e boas guerras, batalhas, ele passou por acusações terríveis, ele passou por muitas coisas. Pobrezinho, morreu antes que o irmão dele, né? Mas Deus fez uma promessa. Qual é a promessa? Versículo 44, né? Eu também vou santificar o Arão e os seus filhos. Eu vejo que esse capítulo 29 mostra muito do nosso ministério aqui, como ele deve ser. O ministério de um pastor, o ministério de cada um de nós, cada membro da igreja. Pura consagração de corpo e alma. Amém?